Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas, independentemente do momento em que vocês estejam a me assistir. Lembra muito bem que isso aqui faz parte da melhor revisão que você já teve aqui da minha casa, a oficina de estudos, diretamente de Recife para o mundo. Vem conhecer a nossa grande equipe e agora aqui é focado na revisão que você está fazendo nesse exato momento, meu querido, minha querida, detonando para você com muita energia, com muito sangue nos olhos e muito Red Bull na mente para te dar asas à sua imaginação e ao seu maravilhoso desenvolvimento neste Enem. Sem maiores delongas, esse material que você está vendo comigo em sala de aula, se eu não resolvi tudo, parei na 5, na 6, na 8, na 10, na 12, eu vou resolver todas para que vocês possam ficar afiados e afiadas em biologia, para que a gente possa te ajudar bastante nesse segundo domingo do Enem. Passou o primeiro? Calma! Respira fundo, foca com muita energia nessa resolução, que são questões maravilhosas, nenhuma do Enem, mas todas elas têm habilidade e competência diretamente voltada para o Enem. Isso vai te ajudar bastante. Sem maiores delongas, para esse vídeo não ficar muito grande, lembra muito bem, a depender de onde eu parei ou se eu não parei, se você pegou desde o início, vá vendo questão 1, questão 2, eu já vi questão 1, questão 2, questão 3, acelera esse vídeo e vai diretamente trabalhar a questão de que você ainda não viu, beleza? Aqui comigo eu tenho o meu parceirão Enzo Gomes, dá bom dia, filhão. Bom dia. Dá boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Diga assim, boa prova. Boa prova. Detonem. Detone. Isso, levanta a mãozinha assim pra ele ver aqui. Olha ele aqui, ele aqui, ele aqui. Beijo querido, beijo querida, tamo junto com muita energia. Minha aqui, professor Leandro Gomes, e do meu filhotão Enzo Gomes, focado, emanando energia positiva pra você. Coloca a mãozinha assim, filho. Energia assim, ó. Energia positiva agora. Uau! Beleza, meu querido, minha querida. Vamos embora. Questão de número 1, questão boa, maravilhosa, que versa sobre fisiologia, sempre presente em todo e qualquer Enem, não seria diferente agora. Não caem muitas questões, mas é sempre bom que a gente possa prestar atenção, por exemplo, nesse conteúdo aqui, que é o sistema excretor urinário. Excreção, temos excreção respiratória a partir de CO2. Filhão? Filhão? Oi? Pode ficar falando, viu? Aí com seu amiguinho, porque ele tá aqui jogando aqui, focado ali nos seus jogos maravilhosos, e o papai dele tá aqui trabalhando pra você, ele e eu, com muita energia pra você. Veja, o risco do uso indiscriminado e abusivo dessas substâncias, ó, indiscriminado e abusivo dessas substâncias. Eu não sei quais são as substâncias, por isso que é muito bom você ler primeiramente o enunciado, depois, ó, ler a pergunta que tá logo aqui embaixo e ir depois para o enunciado e depois analisar item a item e ver aquele que se adequa a esta pergunta, que é o comando da questão, e a o enunciado, que é aquilo que pode trazer informações viáveis para a tua resolução. Filhão, não esqueça de almoçar não, tá? Vamos lá. A utilização de remédios, chás, emagrecedores e diuréticos vem sendo amplamente discutida devido ao relato de casos de efeitos colaterais de substâncias tóxicas contidas no medicamento sem prescrição médica, algumas vezes com consequências até fatais para quem os utiliza. A profissional Ana Flávia Torquato é bem clara ao afirmar que diuréticos, medicamentos que vão aumentar a diurese, medicamentos que vão aumentar a taxa de água na urina, eles vão aumentar a tua excreção urinária, não devem ser utilizados para emagrecer, eles não funcionam e podem ser perigosos, pois causam desidratação e distúrbios eletrolíticos, ou seja, o indivíduo perde mais água do que o normal, ele necessitaria de muita água para o organismo dele, lembra do ADH nesse exato momento, que reabsorve água em teu organismo, lembra muito disso, lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor são as principais áreas. A função desse ADH é ativar as proteínas de membrana, chamadas de aquaporinas, elas vão abrir e vão permanecer, vão fazer com que a água volte, né, para o nosso sangue, sempre reabsorvendo água. Então, ADH, produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e atuante no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, ativando as aquaporinas, aumentando o número delas, tá? E ele disse aqui, ó, além de distúrbios eletrolíticos, ora, se o indivíduo está urinando mais do que o normal, ele está despejando, ele está excretando sais minerais que outrora poderiam ser maravilhosos para o metabolismo desse indivíduo, como o potássio, como o sódio, estes que regulariam a sua pressão arterial, o cálcio, que tem N funções, participando, por exemplo,
da transmissão do impulso nervoso, coagulação sanguínea, da contração do músculo, principalmente o esqueleto. Então vamos lá. Chás e ervas naturais também são indicados para quem precisa emagrecer. A melhor opção é buscar tratamento médico, alerta Ana Flávia. Então focando aqui, ó, nessa pergunta, eu, quando li, já fiquei aqui na mente, ó, um risco do uso indiscriminado e abusivo desses diuréticos. Por isso que é bom ler a pergunta. Para o sistema excretor, é a ocorrência de, ora, insuficiência renal. Por quê? O trabalho dos rins é promover a filtração do teu sangue, por exemplo, jogando fora substâncias nitrogenadas advindas do metabolismo proteico, hepático, por exemplo, a amônia, a ureia, que este fígado chega a produzir e você vai excretar. Mas se tu está utilizando um diurético, o papel do ADH não está sendo exercido, o papel de uma boa filtração, nós filtramos um volume altíssimo, mais de 60 litros de sangue por dia, um volume altíssimo, porque o teu sangue de 5 a 5,5 litros que você tem do sangue, ele é filtrado inúmeras vezes diariamente. Só que agora o papel renal não está sendo exercido, porque o diurético, ó, está fazendo com que ele não funcione tanto. Ele está fazendo que sua filtração seja desregulada, o que pode causar insuficiência renal, condição que pode levar a um quadro clínico de lesões neurológicas. Essa insuficiência renal faz com que o sangue, por exemplo, ele ainda contenha vários metabólitos derivados de nitrogênio que podem continuar na circulação sanguínea, que podem inclusive atingir o sistema nervoso central, principalmente o encéfalo, fazendo com que essas substâncias se acumulem lá, causando distúrbios nervosos a longo prazo. Então isso é importante que nossos rins funcionem, pois os rins filtram o sangue, regulam a pressão arterial, regulam o pH sanguíneo. Lembra da aldosterona que atua lá no túbulo contorcido distal, promovendo uma normotensão arterial. E esta aldosterona é liberada lá no distal. A aldosterona esta é produzida pelas suprarrenais, córtex das suprarrenais, e ela é sensibilizada, a sua liberação é sensibilizada a partir da variação de pressão sanguínea a nível renal. Então os rins, além de filtrarem teu sangue, vão atuar no equilíbrio eletrolítico, vão atuar no equilíbrio do pH, da pressão arterial, olha que maravilha, do volume hídrico. E sim, são órgãos importantíssimos na tua filtração. E estas lesões neurológicas são devido a estas substâncias nocivas que deveriam sair, se acumulam no sangue e podem chegar ao sistema nervoso central diretamente. Beleza? Pegou a visão? Eu aposto em muito fisiologia humana no teu Enem de todo ano. Não seria agora diferente. Questão número 2, do teu material que eu estou liberando para você diretamente. Não pegou o material? Não se preocupa, todas as questões estão escritas. Eu estou dando ênfase à pergunta que está logo abaixo, em vermelho, para você, ó, para essa cor saltar os seus olhos, para você ler. Opa, eu preciso ler primeiro a pergunta assim. Questão de ecologia. O cenário descrito para a Amazônia, bioma, que atua na manutenção, na variação do clima de boa parte do planeta Terra, inclusive aqui da América Latina. Essa evapotranspiração ela é muito importante, essa liberação de água para o ambiente é muito importante, mexendo na climatologia lá do Rio Grande do Sul, inclusive. Bora ler comigo nesse exato momento. Ó. Olha a pergunta, o cenário descrito para a Amazônia, qual é o cenário descrito? Eu vou perceber lá no enunciado, com cerca de 5 milhões... Filhão, pode falar aí com o seu amiguinho, tá? Com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta preservada, a Amazônia sul-americana era considerada até pouco tempo atrás um sumidouro de carbono. E o que significa, povo, sumidouro de carbono? Olha aqui para mim, solta esse café, solta esse cuscuz, solta esse lápis, olha aqui para mim. Sumidouro de CO2 é porque as florestas e os oceanos, por conterem vegetais e algas, conseguem capturar uma boa quantidade de CO2 em sua fotossíntese. Capturam CO2 e água para promover, através da luz, para promover a conversão de eletromagnética com substâncias inorgânicas a substâncias orgânicas, energia potencial. Energia potencial que está armazenada lá na glicose, que vai ficar nesse vegetal, que você utiliza
quando está na cadeia alimentar, de forma direta quando você é um consumidor primário, de forma indireta quando você é um consumidor secundário, por exemplo. Então, sumidores de carbono, as florestas, os oceanos, não só alga, mas as águas também do oceano. Porque o CO2, ele se liga à água do oceano, ó, CO2 mais água, gera ácido carbônico, que é dissociado a hidrogênio e íon bicarbonato. Olha aqui, ó, o CO2 da atmosfera se liga à água dos oceanos, gerando o ácido carbônico, e isso vai gerar íon hidrogênio mais íon bicarbonato. Então, esse íon hidrogênio, já que isso aqui, ó, esse ácido carbônico seria um ácido diarrênico que em meio aquoso libera, ele vai ionizar hidrogênio. E esse hidrogênio vai acidificar os mares, questões estas já trabalhadas, por exemplo, na descalcificação de moluscos do ambiente aquático. Então se liga que isso cai em ecologia, cai em fisiologia, e aqui está caindo, ó, em ecologia novamente. O processo em que as absorções de CO2 são maiores do que as emissões. Eu não entendi, professor, por que esse vegetal, essa alga, está emitindo CO2? Ora, elas fazem respiração intracelular mitocondrial aeróbia, muito parecida com a sua. Então, eles tanto podem capturar como podem liberar, através dos anexos epidérmicos conhecidos como estômatos. Lembra? Geralmente esses estômatos encontrados no bordo inferior das folhas. Geralmente, mas há vegetais que têm uma grande variação. Quando ocorre o contrário, as emissões superam as absorções, os pesquisadores dizem que há uma fonte de carbono para a atmosfera. Estão liberando mais do que estão capturando. O avanço das queimadas é um dos principais. O avanço das queimadas é um dos principais fatores que levaram a Amazônia a se tornar uma fonte de carbono nos 8 anos analisados. Ou seja, esse avanço das queimadas, quanto mais queimada, ora, o papel fundamental da fotossíntese para a vida de todo e qualquer ser vivo não está sendo exercido. Está havendo uma liberação altíssima do dióxido de carbono. E essa liberação altíssima vai comprometer bastante, meu querido e minha querida, o agravamento do efeito estufa. Esse turbilhão de moléculas de CO2 sendo liberadas, não somente para a atmosfera, mas para os oceanos. Olha aqui essa equação global, fazendo com que a água absorva esse CO2 e ela acidifique. Bora voltar para a pergunta? O cenário descrito para a Amazônia, ou seja, o avanço das queimadas, se dá em parte devido esse agravamento, essas queimadas, estão devolvendo moléculas carbonadas, cadeias carbônicas que estavam armazenadas na biomassa dos vegetais. Olha o que ele disse, devolução do carbono antes armazenado na vegetação para a atmosfera. Vegetais grandões, árvores com a grande copa, armazenam biomassa carbonada, armazenam muitas moléculas de carbono. E até a fogo, através de um fator antrópico causado, pelo homem, essa devastação gerada pelos avanços das queimadas, infelizmente devolve esses átomos de carbono na forma de CO2, e isso agrava o efeito estufa, um efeito nocivo. Tá aqui para você uma questão de ecologia que é óbvio, de 3 a 4 questões por ano. Vem comigo, outra de ecologia, questão 3, leia a pergunta. Entre os processos indicados, aquele que pode ajudar na redução da contaminação dos ambientes aquáticos. Ele quer um processo que reduza a contaminação dos ambientes aquáticos. Vamos ler o texto, 2 textos aqui, ó. Tem um texto e infográfico. Vamos ler o texto e todas as etapas desse infográfico. Vem comigo! O esquema a seguir retrata o ciclo dos pesticidas no ecossistema e como eles podem causar contaminação do solo e dos ambientes aquáticos. Bora lá? Olha aqui, ó, pesticida sendo liberado no ambiente terrestre, absorção pelas plantas, lixiviação para as zonas abaixo das raízes com chuvas ou irrigação, ou seja, está penetrando no solo, degradação por oxidação bacteriana ou hidrólise química. Pega a visão, ou seja, as bactérias, através do seu processo bioenergético, de algum que seja ele, estão degradando esse pesticida. E isso é bom. Está diminuindo ou acabando com o efeito pesticida, com o efeito danoso para a natureza. E isso é bom. Olha aqui, ó, deposição por precipitação. O pesticida que havia evaporado, ele volta para o ambiente, seja terrestre ou aquático, através da precipitação, da chuva, da condensação. Escoa para lagos e rios, lixivia para os cursos d'água, indo
para todo e qualquer ser vivo, tecido mole, eu poderia aqui, a questão poderia falar, por exemplo, de magnificação trófica, qual seria o nível trófico que mais estaria com a carga deste tipo de inseticida ou pesticida, seria o último nível trófico, já que todos recebem anteriormente, e nesta cascata de alimentação de produtor, consumidor primário, secundário, terciário, o último consumidor, ele normalmente teria uma concentração maior, mas não é isso que a questão quer. A questão diferente, ou seja, destes fenômenos aqui do infográfico, qual aquele que ajudaria a reduzir a contaminação dos ambientes? Obviamente, degradação da oxidação bacteriana. Elas vão degradar, elas vão fazer com que haja um menor grau de poluição para o ambiente ou vão realmente degradar, a ponto de não ter essa degradação para o ambiente terrestre, edáfico ou aquático, do talassociclo, ambiente marinho, ou liminociclo, do ambiente de águas dulcícolas, águas doces, de boa. Os outros índices, ó, vaporização para a atmosfera, não, porque vaporiza. E quando está na atmosfera chove e volta. Deposição por precipitação, não, quando chover volta para o ambiente terrestre e aquático. Escoamento para lagos e rios, isso contribui, por exemplo, para a eutrofização, que é um processo de liberar a molécula orgânica na água. E as consequências você já sabe. Aumento de algas que fazem muita fotossíntese, depois bactérias aeróbias, elas consomem muito O2, ou seja, aumenta a demanda bioquímica de oxigênio. Se aumenta a demanda bioquímica, reduz o oxigênio da água, isso causa mortandade de peixe e de todos os organismos que sobrevivem através desse oxigênio dissolvido. Entra em cena as bactérias anaeróbias, que vão decompor a matéria orgânica que está lá naquela água, liberando gases mal cheirosos. Eu revisei rapidamente aqui magnificação trófica e a eutrofização. Eutrofizar é aumentar o NPK na água, derivados de nitrogênio, como por exemplo o nitrato, derivados de fósforo, como por exemplo o fosfato, e derivados de potássio. Lembra disso. Ao jogar matéria orgânica, isso é eutrofizar. Todos os eventos que eu acabei de citar são consequências da eutrofização. Somente letra E de Espírito Santo para te ajudar, não só agora no Enem. Nossa preocupação, a minha, enquanto teu professor, teu amigo, tua amiga, quer dizer, teu amigo, qualquer que seja você, a preocupação é sua saúde emocional e para que você possa revisar tudo em menos tempo possível. A nossa preocupação é complexa e completa para a tua saúde mental, e que você tenha Deus no coração sempre, meu querido e minha querida. Mais uma questão 4. Um risco que precisa ser continuamente estudado neste tipo de terapia. Opa, é nem maravilhoso. Citogenética, microbiologia, trabalhar DNA e RNA com biotecnologia. Cai muito no Enem, queridos. Qualquer que seja o Enem, isso vai cair esse ano também. Terapia gênica, transgênico, eletroforese em gel de agarose, reação em cadeia da polimerase, entender o que é transcrição, tradução, splicing, replicação. Isso é muito importante para todos e todas. Lendo a pergunta, um risco que precisa ser continuamente estudado neste tipo de terapia é o que se refere a, bora ler aqui, ó, pesquisas realizadas no Brasil e no mundo apontam terapia gênica. Opa, já sei o assunto. Terapia gênica. Eu vou isolar um gene de um determinado tipo de indivíduo para introduzir em outro e melhorá-lo. Ou ainda, eu produzo em laboratório um gene artificial, coloco, por exemplo, no coração de um paciente, aquele coração que está menos irrigado. Aquele gene ele começa a se multiplicar e ele volta a dar o trabalho normal daquela célula ou daquele grupo celular tecidual. Onde, por exemplo, uma área que estava infartada, uma área que estava recebendo um menor aporte de oxigênio, ela volta a receber um maior aporte de oxigênio, fazendo com que aquele órgão que ele estava deficiente, ele volte ao natural, ele volte a exercer sua função, bombeamento sanguíneo para todas as áreas do corpo, tá? Com mais uma esperança de tratamento para pacientes com doenças hematológicas. O procedimento realiza uma recombinação genética, introduzindo genes sadios na corrente sanguínea, tratando enfermidades como a doença falciforme. Por exemplo, doença falciforme é uma doença genética. Se eu tenho um gene defeituoso, que fará com que boa parte das hemácias do indivíduo venha a ter um formato diferente. Esse formato diferente faz com que elas reduzam a taxa de oxigênio de transporte. Isso é ruim para o indivíduo. Se eu trato com genes normais, bons, benéficos, e essas hemácias voltam a nascer morfologicamente normais, elas voltam a gerar um aporte de oxigênio maravilhoso
para os tecidos normalmente, esse indivíduo pode até ficar curado. Esta é a beleza da ciência do século XXI. Vem comigo? Um risco que precisa ser continuamente estudado nesse tipo de terapia é o que se refere a, olha a resposta, possibilidade de ocorrência de reações imunitárias. É lógico, povo, porque assim, ó, quando eu pego um gene de um outro organismo, ou eu pego um gene que eu modifico ele em laboratório e introduzo em mim, meu organismo pode não reconhecer ele totalmente e ele não se expressar. Ou ainda reconhece como se fosse um antígeno. E reconhecendo como antígeno, ele pode montar defesas específicas, aumentando, por exemplo, a capacidade de doenças autoimunes. Então, sim, é ciência do século XXI, mas que precisamos ter muito cuidado, porque estes genes podem ser considerados antígenos pelo nosso corpo e nós começamos a liberar defesas específicas, a liberar esquadrões de células de defesa para esse tecido e pode até agravar um processo infeccioso, pode até agravar uma patologia. Então, sim, seria uma questão dada como média a difícil, que a gente teria que notar. Olha aí, letra A, interferência na formação de subunidades do RNA ribossomal, não fala nada no texto diretamente. Letra C, inibição de enzimas do sistema de reparo do DNA. Isso fala em citogenética, mas o texto aqui do lado não cita nada sobre isso. Patogenicidade dos vetores lipídicos empregados, não falou aqui de vetor lipídico empregado. Em vacinas de RNA e DNA, nós sim poderemos utilizar cápsulas de nanopartículas lipídicas para introduzir aquele gene, por exemplo, na atual pandemia, o gene produtor da proteína spike. A gente isola, coloca em uma vesícula lipídica, introduz no indivíduo. Essa vesícula lipídica é um vetor, esse gene adentra o nosso organismo e sim, aí agora o nosso organismo produz a proteína spike e o nosso organismo se encarregará de aumentar defesas específicas, imunoglobulinas. Lembra muito bem, em vacina de DNA e RNA, são nossas células que produzem os antígenos e elas são mais eficientes, pois vão aumentar a taxa de imunidade adaptativa específica humoral, que tem linfócito B, plasmócito e imunoglobulinas, e imunidade adaptativa específica celular, que tem linfócito TCD4 e TCD8. Uma questão média a difícil, boa. Então, introdução de genes, trabalhar com célula-tronco. Se você não trabalhar bem, isso pode favorecer o indivíduo, um aumento de chance dele ter uma doença autoimune, que está falando aqui mais ou menos na letra B. Aumentar demais as nossas reações imunitárias, produzindo, por exemplo, doenças autoimunes. Questão número 5. A alteração cromossômica descrita pode ser caracterizada. A alteração cromossômica cai muito no Enem. Geralmente a aneuploidia. Cai mais do que euploidia. Nossa espécie pode ter aneuploidia e não euploidia. Euploidia é uma mudança total no lote de cromossomos. Bora trabalhar tudo? As mutações? Elas podem ser gênicas e elas podem ser cromossômicas. As cromossômicas elas podem ser estruturais, deleção, perda de pedaço de cromossomo. Inversão, um pedacinho do cromossomo se solta e inverte, muda a sequência, também ela é mutação cromossômica estrutural. Pode ser duplicação, um braço ou uma parte do centrômero ou uma parte do telômero, ela se duplica. A translocação, quando uma parte se solta de um cromossomo e vai para um outro não homólogo, por exemplo, na síndrome de Down, podemos perceber alguns casos de translocação. Estas são mutações cromossômicas estruturais. Mas há, como vocês vão citar aqui, eu vou citar aqui com vocês, as mutações cromossômicas numéricas. Um aumento de 1 ou de 2, redução de 1 ou de 2 cromossomos do cariótipo de uma espécie, eu chamo de aneuploidia. Klinefelter, Patal, Edwards, todas estas, além de outras que a gente trabalha no ensino médio, são pequenos acréscimos ou decréscimos numericamente de cromossomos. Já uma euploidia é uma alteração em um lote completo. O organismo que é 2N vai para 3N, 4N, 8N. Isso é comum em vegetal. E em vegetal é bom para eles crescem mais, liberam flores mais vistosas, com a capacidade reprodutiva maior, frutos mais suculentos e que armazenam matéria orgânica em maior concentração. Bora ler o texto. Ocasionalmente, os cromossomos podem sofrer algumas alterações durante os processos mitóticos e meióticos, resultando em anormalidades cromossômicas. A alteração cromossômica clinicamente significativa é a que leva a uma mudança no número de cromossomos. Se é número de cromossomos, ela é numérica. Eu já tiro o que eu falei inicialmente, tá? Devido a um exemplar extra ou inexistente. Ele está falando extra ou inexistente, ele está falando de mutação cromossômica
do tipo aneuploidia. Ele não falou um acréscimo em todos os pares ou todos os trios. Se assim o fosse, seria uma euploidia. Mas, um a mais, um a menos em algum cromossomo, em algum par, ele está falando de uma mutação cromossômica do tipo... mutação cromossômica numérica do tipo aneuploidia, tá? A ocorrência de um cromossomo autossômico adicional ou trissomia é o caso desse tipo mais frequente. O tipo mais comum dessa alteração cromossômica é a síndrome de Down ou trissomia do 21, resultante da não disjunção meiótica, meiose 1 ou meiose 2, do par cromossômico 21. Como você sabe, eu falei aqui de aneuploidia. Bora revisar, já que isso aqui se trata da revisão. Letra A, polialelia. Não, polialelia não era trabalhada por Mendel. O exemplo mais prático é a polialelia sanguínea. Para Mendel, nós poderíamos ter, azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Dois tipos de alelos, ou é azão ou é azinho. Mas na polialelia não descoberta por ele, polialelia do sistema BO, nós temos um número de combinação maior. Eu tenho mais de 2 alelos de um mesmo gene. Aqui era o alelo A, aqui é o alelo I. Só que eu tenho 3 versões para o alelo I. Izão A, Izão B e o Izinho. Ou seja, quando eu tenho mais de 2 versões para o mesmo gene, eu chamo esse assunto de polialelia. Pleiotropia é quando um par de genes influencia uma síndrome, influencia várias áreas do nosso organismo. Então, pleiotropia é um par de gene que atua em distúrbio genético, distúrbio, por exemplo, sistema nervoso central, periférico, sistema respiratório, sistema excretor urinário. Olha que maravilha, meu querido, minha querida. É um par influenciando várias características, tá? Herança ligada ao sexo é uma herança, né? É onde o erro, é onde, por exemplo, a mutação acontece no cromossomo sexual X, tanto acomete homens como mulheres, porque tanto homens como mulheres podem ter. E a herança autossômica recessiva é uma herança que pode acontecer dentre aqueles 22 pares de cromossomos, né, na nossa espécie, que não seja o cromossomo, por exemplo, sexual. Autossômica recessiva é o velho Azinho, Azinho, não se enquadra aqui, somente a aneuploidia, conhecendo o conteúdo e jogando na questão dita como fácil, letra C de Cristo. Questão número 6. 6, questão boa, questão carregada de espécie exótica invasora. Mais ecologia para vocês. Olha a pergunta. O padrão de crescimento mostrado no gráfico evidencia a... Se ele quer crescimento, bora ler o gráfico que está logo aqui embaixo. É um gráfico de crescimento. Olha aqui, abscissa eu tenho tempo, ordenado eu tenho o tamanho da população. O tamanho da população de peixe-leão, com o passar do tempo, ela cresceu, 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 depois estabilizou esse crescimento. Ela foi crescendo. Peixe-leão, eu, enquanto biólogo, já sei que é um peixe que não é do hábitat brasileiro. Ele é um peixe de uma outra região e quando vem para cá não tem predador natural. É uma espécie exótica por não estar em seu ambiente natural e uma espécie exótica que mata outras espécies daqui. Além de exótica, ela é exótica invasora. O grande medo de nós biólogos é que essa espécie venha, ela mate todas as espécies nativas / selvagens, ou ainda, se houver um padrão genético que possa copular, que possa se reproduzir, a longo prazo não existam mais espécies nativas selvagens, ou porque esse peixe-leão matou, ou porque ele foi se reproduzindo e gerou uma nova espécie híbrida. É uma mudança no perfil genético das espécies nativas. Esse é o grande medo de nós biólogos, de introdução, de entrada de espécies exóticas invasoras. Lendo o texto. Conhecido por seu formato diferente e suas cores vivas, o peixe-leão se tornou uma espécie ornamental muito comercializada por aquaristas. É provável que um desses exemplares de aquário tenha sido despejado no mar, o que deu início à invasão nos Estados Unidos no final da década de 80. Esse indivíduo, pesquisador do Centro de Biologia Marinha, da USP, comenta que o peixe-leão tem um comportamento predatório bem específico. Ele fica imóvel em recifes de corais até que uma presa passe na frente entre ele. Então ele ataca e, por meio de sua sucção, ele suga o peixe, engole o animal. Meu Deus, ele engole completamente. Obviamente, se o animal for de pequeno porte. As nossas espécies nativas de peixes não são adaptadas para evitar esse tipo de predação e acabam se tornando presas fáceis, afirma. Outro problema é que o peixe-leão se reproduz em taxas elevadas e não tem predadores nos ambientes invadidos. Por esses motivos, ele desequilibra a cadeia alimentar. Filhão, almoçar, tá? Ó, almoço aqui, senão vai esfriar. O gráfico a seguir apresenta a curva de crescimento de uma população de peixe-leão que invadiu uma área fora de sua
distribuição natural. Você acabou de ver, está revisando a chamada espécie exótica. E, povo, para o Enem, toda espécie exótica é invasora. Mas eu já te expliquei em sala que espécie exótica é aquela que não está no ambiente natural dela, não está em seu hábitat. Nem toda espécie exótica ela é invasora. Veja a jaqueira, que é africana. Veja, por exemplo, outros vegetais. O coqueiro da Bahia, que não é da Bahia, é da África. Ele veio para cá, se adaptou muito bem. São espécies exóticas, mas não são espécies exóticas invasoras. De boa? O padrão de crescimento mostrado no gráfico evidencia, se o peixe-leão está crescendo normalmente, houve baixa resistência ambiental sobre o crescimento da espécie invasora. Quando eu falo de resistência ambiental, não é só ambiente, tá? É fauna também, ou seja, os animais daqui não começaram a predar. O homem não começou a caçar. Então o ambiente natural, ele recebeu essa espécie exótica que se adequou e pode ser muito perigosa, porque viu aí o padrão de ataque que esse peixe pode promover em outras espécies, para todos e todas aí. Muito cuidado. Espécie exótica, para o Enem, toda exótica ela é invasora, ou seja, cresceu desse jeito porque houve baixa resistência ambiental sobre o crescimento dessa espécie exótica e invasora. Mais uma questão de evolução, de ecologia para vocês. Questão número 7. Nos casamentos entre indivíduos não afetados, ou seja, indivíduos não afetados pela condição que eu não sei, a chance de nascer um descendente afetado existe quando? Ou seja, se ele não é afetado e vai gerar indivíduo afetado, o que me vem à cabeça é naquele tipo de cladograma, de pedigree, de heredograma, onde pais iguais sem ter a doença, tá vendo? Gerou um monte de menino e menina aqui, uma penca de menino. Eu sei que não é banana não, mas é uma penca de menino. E se pelo menos um for afetado, tá vendo? É uma herança, lembra, autossômica. Nesse caso aqui seria recessiva. Todo mundo coloca aqui, azão, azinho, azão, azinho. Essas duas meninas, esse menino eu não sei, eu sei dizer que é azão, tracinho, para todos eles, tá? Só que esse menino aqui que nasceu afetado, ele é azinho, azinho. Um heredograma clichê, olha aí, entre os habitantes da ilha de Lençóis, no Maranhão, chama a atenção a presença de um número considerável de albinos, albinismo, a condição genética autossômica recessiva. Acabou, papai, bateu aqui, pais não albinos que podem ter uma criança albina. Que vieram morar na ilha do passado. E ao longo das décadas acabou sendo transmitida para muitos filhos desta pequena comunidade. Pequena comunidade, pensa logo em casamento consanguíneo. Lembra, indivíduos da mesma família podem até não ter a doença, mas vai transmitir para a prole. Por exemplo, o indivíduo não albino, azão, azinho, casando com um indivíduo não albino também, azão, azinho, Se encontram esse azinho, azinho, casa. Ou seja, o indivíduo que vai nascer, ele pode ser albino, em um processo que teria sido facilitado por casamentos consanguíneos que ocorreram no local. Ou seja, quando ele pergunta, nos casamentos entre indivíduos não afetados pela condição, não albinos, a chance de nascer um descendente afetado existe quando o genótipo dos pais é heterozigoto para a condição. Uma questão bem parecida com a questão de genética do ano de 2021. Mas lembre, 2019 tivemos linkage pela primeira vez. 2020, genética de populações chata, de polialelia, inclusive sistema ABO. 2021, caiu o nível, por exemplo, para a primeira lei de Mendel. Eu resolvi uma questão aqui, seguindo o padrão do ano passado, mas eu alerto todos e todas. Dê uma olhada para a interação gênica. Interação gênica simples, quando eu cruzo dois heterozigotos, vai gerar 9 para 3 para 3 para 1. Por exemplo, o formato de crista do galo são dois pares não homólogos que interagem entre si para um só fenótipo. Lá em segunda lei, eram dois pares não homólogos que interagiam entre si para dois fenótipos diferentes. A cor da ervilha e o formato da ervilha. Tem ainda a interação gênica do tipo epistática, epistasia recessiva, 9 para 3 para 4, cor da pelagem, por exemplo, do labrador. Temos ainda 12 para 3 para 1, que é a epistasia dominante, cor da flor da ervilheira. São as duas principais. Epistasia são dois cromossomos não homólogos que um inibe a expressão do outro. As principais, epistasia recessiva, 9, 3, 4, e epistasia dominante, 12, 3, 1. Então, são três fenótipos só.
vê a cor de labrador e vê a cor também dessas flores de algumas ervilheiras. E tem uma outra interação gênica, só que de efeito cumulativo, herança quantitativa. Lembra? O cruzamento de dois duplos heterozigotos, cor da pele, 1:4:6:4:1. Lembra de utilizar o triângulo de Pascal e joga na fórmula, meu querido. Isso nunca caiu no Enem. Eu estou apostando esse ano também. Estou falando para você aí durante a revisão presencial ou online que você está assistindo conosco, tá? Mais uma questão. 8. O relato apresentado sobre as antas contém uma descrição da questão sobre ecologia. Olha aí. A anta é um dos animais mais eficientes no que diz respeito à dispersão de sementes. Ela é um animal de grande porte, com cerca de 250 quilos, herbívora e que consome grande quantidade de material vegetal, particularmente frutos, explicou Patrícia Médici, coordenadora da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira. Médici acrescentou que junto a esses frutos que ela consome, vão as sementes que passam pelo trato digestivo desse animal e que ela, por ser um animal que se desloca em grandes distâncias, deposita essas sementes através das fezes, bem longe do lugar em que ela consumiu o fruto. Ou seja, consome o fruto, passa pelo trato digestório e quando ela for defecar em uma outra área, isso favorece a dispersão dessas angiospermas. As sementes estão indo para locais que antes não iriam. E isso é maravilhoso. Olha a pergunta. O relato apresentado sobre as antas contém uma descrição da nicho ecológico ocupado por essa espécie. Nicho ecológico é tudo que ela faz no ambiente em que ela vive. Então falou aqui, ó, animal de grande porte, 250 quilos, herbívora, e fala o que ela faz no ambiente, come fruto, e o trato digestório, ó, separa as sementes, queridos. O hábitat de uma espécie é o local em que ela vive. E quando uma questão como essa aqui fala o que ela faz no local em que ela vive, está falando diretamente no nicho ecológico. Letra A, já acabei de dizer para você. Letra C, teia alimentar, não falou de quem ela está se alimentando diretamente, quem ela serve de alimento e quais são as cadeias que formam a teia. Pirâmide ecológica não fala de número, nem de energia, nem de biomassa dela em si, comparando com outros seres vivos ou com o ambiente. E também não fala sobre ciclo biogeoquímico aqui diretamente. Letra B de bola, fala do comportamento, das atitudes desse animal no ambiente em que ele vive, fala do seu nicho ecológico. Questão 9, programa de saúde, microbiologia, tão importante, mas normalmente fácil para ter o vestibular. Pega a dica! Para virose, gripe, varíola, AIDS, poliomielite, herpes, cachumba, sarampo e hepatite, raiva, catapora, dengue e febre amarela, são todas viroses que nem a rubéola. Principais viroses aqui da espécie humana que cai em vestibular, você acabou de ver. Bacteriose, gonorreia, meningite e pneumonia. Tuberculose, a difteria, cólera e a sífilis, coqueluche, botulismo e febre, tifoide, gangrena e o abismo. Principais bacterioses que caem no vestibular. E para a protozoose, a próxima, malária, giardíase, toxoplasmose. Doença do sono, tricomoníase, chagas amebíase, leishmaniose, são essas as 8 principais protozooses. Pegou? Pegou a visão? É para tipo de questão que cai o nome da doença e você, ai meu Deus, ela é virose, bacteriose ou protozoose, gripe, varíola, poliomielite, gonorreia, meningite e pneumonia, tuberculose, malária, giardíase, toxoplasmose, doença do sono, tricomoníase, chagas amebíase e aí por diante, meu querido e minha querida. Pergunta: uma diferença entre esses dois tipos de meningite? Se é dois tipos de meningite, as principais, bacteriana, meningocócica e a viral. Bacteriana, geralmente, ela é mais potente, mais agressiva, mais virulenta. Vai lá, né, naquele espaço subaracnoide, onde se instala, ele é altamente vascularizado, onde pode causar infecções graves. É que somente no caso da infecção bacteriana, o agente infeccioso é capaz de focou na microbiologia da doença, focou na bactéria. A meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro. Meninge, DAP, dura mater, aracnoide e pia mater. São 3 que elas vão envolver o teu encéfalo e tua medula. No espaço abaixo da aracnoide, subaracnoide, é um espaço altamente vascularizado, onde essas bactérias e vírus podem acometer a meningite, pode acometê-las. O cérebro e a medula espinhal. Entre os agentes infecciosos, a meningite bacteriana e a viral são capazes de causar surtos. Por isso, no Brasil, ela é considerada uma doença endêmica e é mesmo. Cuidado. Ele pergunta, uma diferença para vírus e bactéria em relação a essa doença é que, olha aqui, letra D, a bactéria replicar-se sem precisar utilizar o aparato celular do hospedeiro. A bactéria, queridos, é um parasita, sim,
Ela pode até se alimentar de alguma substância, mas não para se replicar diretamente. Já o vírus não. O vírus sempre utiliza RNA ribossomal e transportador das células. Seja um vírus de RNA ou seja um vírus de DNA. O vírus de DNA tem que ir lá no núcleo para inativar esse DNA e começar a ativar o DNA dele dentro da célula. Falou aqui, ó, ser transmitido pelas vias aéreas. Não. A bactéria, o caso que diferencia a bactéria do vírus, não. Há vírus sim que podem ser transmitidos pelas vias aéreas, inclusive para essa doença. Causar dor de cabeça no paciente. Os dois tipos de agentes causadores podem causar dor de cabeça. Letra C. Produzir DNA por meio da enzima transcriptase reversa. Nenhum deles é retrovírus, nem a bactéria que causa meningite, nem o vírus que causa meningite. E letra E, desencadear uma resposta inflamatória na região da infecção. Os dois fazem isso, já que disse aqui, ó, processo infeccioso na meninge, tanto por vírus como bactéria. Uma questão boa de programa de saúde, mas levando em consideração característica de bactéria. Lembra que bactéria cai mais do que bacteriose. Vírus e virose, os dois são pau a pau, mas geralmente mais vírus. E protozoose cai muito mais as doenças do que os protozoários, principalmente malária. Lembra de verminose. Verminose cai muito esquistossomose, cai o amarelão, ancilostomose, pode causar filariose transmitida pelo inseto muriçoca fêmea, Culex quinquefaciatus, quem causa é a Wuchereria bancroft. Amarelão, Necato americanus, ancilostoma duodenale, são os dois vermes que podem causar essa doença. O indivíduo pode pegar se alimentando de alimentos ou bebendo água, que tem as duas formas larvais, que é a filaríase infectante ou a rabiditoide. Lembra disso? Lembra de verminose também? Tênia sólio, a tênia do porco, causa teníase e cistercose. Já a tênia saginata só causa a teníase. Pegou a visão, meus queridos e minhas queridas? Foquem muito em programa de saúde, geralmente são questões fáceis. Mais uma, a tecnologia central envolvida na produção da vacina. Opa, vacina e soro. Lembra aqui comigo, olhe para mim. Vacina é um processo, lembra muito bem, né? Imunológico artificial ativo. É uma imunidade, né? Um processo imunológico artificial ativo, que é dado no nosso organismo, e nosso organismo é ativado a ir debelar, a mitigar, a enfrentar esses agentes infecciosos que podem estar lá partidos ou pelo menos enfraquecidos. Já soro é um processo imunológico artificial passivo, porque ele já tem imunoglobulina. A vacina nos obriga a produzir imunoglobulina a longo prazo. Então, olha a pergunta. A tecnologia central envolvida na produção da vacina descrita é a D. Lendo aqui o texto. Em laboratório, depois de criar a sequência genética capaz de induzir a produção de proteínas. Opa, em laboratório, depois de criar a sequência genética capaz de induzir produção de proteínas. Quando eu produzo sequência genética que vou colocar em uma solução salina, parecida com a solução salina do meu sangue, para injetar em mim e favorecer que esse DNA ou RNA injetado em mim, ele começa a produzir proteínas que meu corpo entenda, ele entende que deve produzir defesa específica. Isso aqui é vacina de DNA/RNA. Que eu comentei para você anteriormente no vídeo, que elas são mais eficientes, pois vão atuar na imunidade, vão aumentar a imunidade adaptativa específica humoral e acelular. Parecidas com a do novo coronavírus. Os cientistas as inserem partículas lipídicas, que eu falei anteriormente, que são muito delicadas, daí a necessidade de temperaturas baixíssimas e que possibilitam o transporte dessa sequência genética para dentro das células da pessoa vacinada, afirma Flávio Guimarães aí. O Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. A tecnologia central envolvida na produção da vacina descrita é a de RNA mensageiro. Olha que legal. Colocou aqui, ó, vetor viral, não é vetor viral. É porque aqui, ó, você produz uma sequência genética que no nosso organismo, ela é lida pelo nosso aparato bioquímico e depois que é lida, aí sim produz proteína. Então lembra muito bem, ó. Se o RNA mensageiro, ele é viral, ele vai se acoplar com os RNAs transportadores das células e com os RNAs ribossomais das células. Se o mensageiro é viral, as proteínas serão virais. Nesse caso, é a proteína spike, a mais falada do SARS-CoV-2. São nossas células que produzem as proteínas e outras de nossas células vão perceber essas proteínas spikes em nosso sangue e vão produzir a longo prazo defesa específica, imunoglobulina. Primeiro, linfócito T, CD4, T, CD8, linfócito B é ativado a gerar plasmócito e a gerar imunoglobulinas. Essas vacinas de RNA e DNA,
aumentam, ativam as duas nossas imunidades adaptativas, tanto celular como humoral. Vetor viral não, vírus inativado não. São aqui, ó, vetor viral e vírus inativado são processos de vacinas mais antigos. Subunidade proteica, a gente nem fala sobre isso. Subunidade proteica, eu posso pegar uma proteínazinha, que seria bem parecido aqui, ó, com, por exemplo, com a vacina fragmentada. E adenovírus recombinante, não. É um vírus, né, um adenovírus que não nos causa doença, ele é manipulado geneticamente. Você coloca o gene dentro dele e ele vai parasitar nossas células sem nos causar doença, mas ele injeta também um material genético e assim esse material genético produziria essa spike. Mas do jeito que o texto colocou uma questão boa, fácil a média, aqui são vacinas de RNA. Poderia ser vacina de DNA? Poderia, mas dentre as outras alternativas não há nada falando sobre diretamente a introdução e produção de material genético em laboratório. Questão perfeitíssima, citogenética, biotecnologia, microbiologia do século XXI, mais uma ação do hormônio liberado pelo equipamento, a qual auxilia no controle da glicemia. Ou seja, vai ser um hormônio que auxilia no controle da glicemia. Presta atenção, fisiologia de novo. O denominado pâncreas artificial, pâncreas. Vamos lá, célula alfa, produtora de insulina. Quer dizer, célula beta, produtora de insulina. E a célula alfa, produtora de glucagon. Célula alfa, insulina. A insulina tira doce, carboidrato, do sangue da menina. Ou seja, é hipoglicemiante. A insulina tira carboidrato do sangue da menina. Já o glucagon adiciona carboidrato no sangue do seu tom. Olha aí que maravilha. A insulina, ela é hipoglicemiante e o glucagon é hiperglicemiante. Quando a insulina está ativada, inibe o glucagon. Quando o glucagon está ativado, inibe a insulina. A insulina promove a glicogênese, produção de glicogênio principalmente no fígado e estocado também lá no tecido muscular estriado esquelético. Já o glucagon, glicogenólise, quebra do glicogênio a nível hepático para liberação a nível sanguíneo. Pegou a visão, eu sei. Estudem hormônios antagônicos. Lembra de calcitonina e paratormônio. Calcitonina tira cálcio do sangue da menina. Paratormônio tira cálcio do osso de seu Antônio. Pegou a visão? O denominado pâncreas artificial carrega um reservatório de insulina e está ligado a um sensor que mede o nível de açúcar no sangue a cada 5 minutos. Ele recebe a informação via Bluetooth, uma tecnologia que permite conectar aparelhos sem necessidade de fio. Quando preciso, o pâncreas libera o hormônio que é aplicado automaticamente na dose certa. O pâncreas libera o hormônio que é aplicado automaticamente na dose certa. Querido, olha a pergunta. Uma ação do hormônio liberado pelo equipamento, a qual auxilia no controle da glicemia. Se está alta, quem é que vai abaixar? Insulina. Se está baixa, quem é que vai aumentar? Glucagon. Então, diretamente falando, qual é o hormônio liberado do equipamento que auxilia no controle da glicemia, estimula, quer dizer, uma ação do hormônio liberado pelo equipamento, a qual auxilia no controle da glicemia é estímulo à síntese de glicogênio. Quando ele falou ali, ó, da insulina, falou da insulina, citou o hormônio. Se citou o hormônio, insulina, tira carboidrato do sangue da menina, é hipoglicemiante. Então, ó, ele promove estímulo à síntese de glicogênio. Como é o nome disso, professor? Glicogênese. Pega o carboidrato que está lá na circulação sanguínea, ativa o pâncreas, né, aos receptores GLUT, principalmente o GLUT4, que percebe a insulina, eles abrem-se, são glicoproteínas, o excesso de carboidrato entra, vai sendo estocado em glicogênio, e isso evita que o órgão fique com muita água, porque glicogênio é uma molécula grandona. Se fossem várias moléculas, cada molécula arrastaria água, mas como é uma molécula só, grandona, arrasta um volume de água menor, e isso equilibra a osmorregulação do nosso tecido. Então, falou de insulina, estimula a síntese de glicogênio a nível hepático e a nível do tecido muscular estriado esquelético, tá? E aqui, ó, questão de número 12. A ausência de visão nesses organismos. Zoologia com um pouquinho de fisiologia. A ausência de visão nesses organismos pode ser compensada pela percepção do ambiente. Bora saber que organismos são esses. Pesquisadores espanhóis identificaram um inseto que vive a maior profundidade
já registrada entre os animais terrestres. 1980 metros abaixo da superfície. Ele falou, ó, que é inseto. Inseto é artrópode. Artrópode, todo ano cai de quilo. Crustáceo, aracnídeo, insetos, diplópodes e quilópodes. Como quilópode aqui eu tenho a lacraia. Como diplópode aqui eu tenho o piolho de cobra, a centopeia. Piolho de cobra, centopeia. De boa? Então vamos lá. Os pesquisadores encontraram ainda outras 3 novas espécies desse grupo de artrópodes. Os 4 animais descobertos possuem características específicas que os auxiliam a sobreviver em condições extremas, com ausência total de luz e baixa disponibilidade de recursos alimentares. Ele não vai enxergar e tem pouco alimento. Em resposta a essas condições, nenhum dos animais possui olhos ou pigmento. Lascou! Então, meio que ele vai se ligar, ele vai notar tudo ao seu redor através do tato. Então, para que tato? Para tato de inseto é através de antena. Lembra? Lembra aquele processo, não? Você coloca assim, ó, cai, 5, 4, 3, 2, pra que 1, pra que, PQ, aí coloca aqui, ó, pares de pata, pares de antena. Crustáceos tem 10 patas, aracnídeos tem 8, inseto tem 6. Crustáceos tem 4 antenas, aracnídeos não tem antena, tem pé de palpo e quelícera. Pé de palpo sensorial, quelícera, defesa e ataque, inoculação de veneno. E aqui, ó, um par. Os insetos têm um par, tem 2 antenas na realidade. 5, 4, 3, 2, para que 1? Pares de pata, pares de antena. Por isso que eu falei 10, 8 e 6, tá? A ausência de visão nesses organismos pode ser compensada pela percepção do ambiente. Percepção do ambiente é antena, é algo sensorial. Então você deveria marcar algo sensorial, ó. Antena longa é a resposta. Asa membranosa é voo, não é sensorial diretamente, tá? Quelícera é articulada, quelícera é de aracnídeo, quelícera é defesa, ataque, inoculação de veneno. Exoesqueleto espesso, exoesqueleto é para proteção e perda excessiva de água também, já caiu no próprio Enem. E forcípulas também é defesa e ataque, além de introdução de veneno, caso haja, de muitos, por exemplo, aqui o da lacraia, quilópode, ela tem forcípula. Eu acho que até tem eu coloquei foto aqui, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui vocês estão vendo quelícera desse escorpião, um escorpionídeo, um aracnídeo, e essa lacraiazinha aqui, que é um quilópode na realidade, olha aqui a forcípula dela, também que é para defesa e ataque também, além de defesa e ataque, pode ser a introdução de veneno. Então sim, seria uma estrutura sensorial que você precisaria saber. Zoologia dos invertebrados. Bora para outra de zoologia, só que de vertebrados. Nas aves, opa, faz parte do filo Chordata. Filo Chordata, lembra, nós temos ainda no filo Chordata alguns peixes que não têm coluna vertebral. Por exemplo, nós temos aí a lampreia e feiticeira. Um deles podem não ter a coluna vertebral, mas os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. De boa? Normalmente aí, esse peixe bruxa, peixe feiticeira, um deles não tem a coluna vertebral, ou seja, ele não é em si do subfilo vertebrata, ele é. Mas do subfilo vertebrata, eles apresentam esqueleto cartilaginoso. Um deles não tem coluna vertebral, normalmente, de boa. Então, exatamente, se liga a isso, o peixe bruxa, ele é assim como o peixe feiticeira, eles são vertebrados, mas o peixe bruxa não tem coluna vertebral. Se liga a isso, tá? Bora pro texto. Nas aves, um órgão análogo que promove o processamento mecânico. Falou processamento mecânico de alimentos, moela, moer. A digestão em nosso organismo envolve processos mecânicos, como a trituração dos alimentos e processos químicos, como a ação enzimática de sucos digestivos em mamíferos. O processo de digestão mecânica dos alimentos ocorre na boca. Dentes. Nesse órgão, os dentes e a língua auxiliam na trituração do alimento. Dente e língua. Dente cortando, triturando, rasgando. E língua posicionando o alimento abaixo dos dentes para aumentar a característica de mastigação. Quem exerce esse papel no trato? Olha aqui, eu coloquei uma ave e seu trato digestório. Língua, bico.
Aqui eu tenho o papo para armazenar algumas sementes, o esôfago, passagem de alimento, proventrículo, que é o estômago químico, tem enzima. Aqui eu tenho o fígado, que é uma glândula anexa. E eu tenho, cadê aqui a moela, que é o estômago físico. Geralmente aves assim engolem pequenas pedrinhas, para poder ajudar nesta fase física da moela a moer esse alimento. Sim, a moela. Papo, armazenamento de grãos. Cloaca vai excretar diretamente a água e o ácido úrico junto para evitar, porque o ácido úrico ele é sólido, evita a perda de água no ambiente terrestre. Esôfago, armazenamento ou interliga a cavidade bucal ao estômago e o proventrículo é o estômago químico, não seria a resposta. 14, considerando os impactos ambientais negativos da instalação de usinas hidrelétricas, ou seja, ele quer impacto negativo de instalação de usina hidrelétrica. Negativo. O sistema abordado no texto possibilita. Bora lá? Inaugurado, ecologia de novo, inaugurado em dezembro de 2002, o canal da Piracema, o sistema de 10,3 km de extensão, funciona como um corredor ecológico. Ou seja, ele disse, ó, corredor ecológico, permitindo que os peixes migratórios superem os 120 metros de desnível médio na barragem de Itaipu e alcancem as áreas de reprodução na planície do Alto do Rio Paraná e no Parque Nacional de Ilha Grande. Cerca de 23 da extensão do canal, acho que 23 quilômetros, né, ou metros, corresponde ao leito do antigo Rio Bela Vista, um pequeno afluente do Rio Paraná que deságua a 4 quilômetros a jusante da barragem. Para conectá-lo ao reservatório, foram construídos segmentos de tipo escada e canais de concreto, além de 4 lagos artificiais. É porque muitos peixes, né, na Piracema, eles voltam contra a corredeira para poder encontrar as fêmeas e promover a reprodução. Então, ó, considerando os impactos ambientais negativos da instalação de usinas hidrelétricas, quando eu instalo usina hidrelétrica, eu aumento muito o volume de água. Eu posso aumentar demais a altura de volta desses peixes. E isso contribui negativamente, ó, para manutenção do ciclo de vida de peixes da região. Se eu tinha lá um corredor ecológico que facilitava o encontro desses peixes durante a Piracema, durante aquele momento de reprodução, que eles até podiam, ó, subir contra a corredeira, mas se eram corredeiras, se o desnível era muito baixinho, eles conseguem até chegar, gastam menos energia. Agora, se o desnível é muito alto, os coitados dos peixes vão gastar muita energia, às vezes nem tem energia para poder se reproduzir e acaba não propagando a espécie. Isso seria, sim, já trabalhada no Enem, uma característica negativa de usina hidrelétrica, dentre outras, tá? Olha aqui, ó, Piracema, esses peixes voltando contra a corredeira, não tão alto assim, que favoreceria seu encontro com fêmeas e a reprodução sexuada. Mais uma, olha aqui, bioenergética, vegetais, o assunto que fala sobre vida que mais caiu no Enem foi justamente esse aqui, botânica, junto com bioenergética, junto com bioquímica e aí por diante. Esta adaptação, ele quer uma adaptação, é importante para os cactos porque leva a bora saber qual é a adaptação. Cacto de ambiente da Caatinga, o bioma exclusivo aqui do Brasil, esse cacto tem um caule que faz fotossíntese do tipo cladódio, ele perdeu folhas. Na realidade, elas atrofiaram para virar espinho contra a herbivoria e principalmente evitar perda excessiva de água para o ambiente natural. De fato, 99% dos cactos não têm folhas, e sim espinhos. Embora considerados folhas modificadas, os espinhos não desempenham as mesmas funções das folhas, como a respiração e fotossíntese. Exatamente. Quem faz essa função nos cactos é o próprio caule do tipo cladódio. Caule do tipo, cladódio. Ou seja, essa adaptação é importante porque leva a uma redução de perda de água por transpiração. Se liga muito, e é esse o meu toque para vocês, a vegetação em relação ao bioma, que isso cai para vocês visto de forma maravilhosa diretamente conosco, além de professores de geografia. 16. Entre os impactos ambientais, impacto ambiental, o assunto que mais cai dentro de ecologia, causados pela Revolução Verde. Pode-se citar conceitualmente a Revolução Verde é considerada uma difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento considerável na produção de alimentos, sobretudo em países menos desenvolvidos, que ocorreu principalmente em 60 e 70, a partir da modernização das técnicas utilizadas. Embora tenha surgido com a promessa de acabar com a fome mundial, não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros impactos sociais. Começou a falar de impacto aí. E ambientais negativos. Entretanto,
Para o Pedro Vieira Júnior, pesquisador da Embrapa, atualmente esses danos ao meio ambiente são menores, pois a agricultura está evoluindo no sentido da sustentabilidade. A agricultura, por exemplo, utilizar o ambiente natural, flora, fauna, diretamente, para poder fazer uma sustentabilidade, sempre pensando no futuro, não agredindo demais a natureza. Você explorando os recursos naturais de forma sustentável, para que sempre eles venham a nascer para o futuro, para as previsões futuras, para as proles futuras da nossa espécie e de outras espécies, tá? Entre os impactos ambientais causados pela Revolução Verde, pode-se citar aqui, ó, impacto ambiental. Ele falou ali, impacto ambiental negativo, contaminação da água e do solo com o uso de agrotóxicos. Sim, nós poderíamos trocar agrotóxicos por controle biológico, utilizar um ser vivo para controlar uma praga. Aves que podem comer gafanhotos, mas que não comam a soja, aquela plantação de soja que estava sendo dizimada pela praga de gafanhoto. Controle biológico, isso é importante. Eu colocar um predador do gafanhoto, que também seja um inseto, que mate o gafanhoto, mas que não vá comer a soja, ou que coma de forma muito pouca, sem agredir aquela característica. Ou seja, eu vou evitar a utilização de agrotóxicos. Outros itens, ó, geração de grandes quantidades de resíduos radioativos, normalmente a gente não utiliza isso na promoção da produção da Revolução Verde na agricultura. Risco de rompimento de barragem de contenção de rejeitos, a gente tem isso nas hidrelétricas diretamente, tá? Esgotamento de reservas de fontes de energia não renováveis, as fontes energéticas e as matérias-primas utilizadas devido a essa Revolução Verde, elas são renováveis, são fauna, né? Indivíduos da flora desses ambientes naturais, para que a gente possa estar sempre renovando essas áreas. Alagamento de grandes áreas para a produção de energia elétrica, isso seria hidrelétrica, não seria Revolução Verde relacionada com a agricultura. E aqui, ó, taxonomia com cladogênese aposto demais. De acordo com o texto, os tamanduás descritos pertencem. Uma equipe de pesquisadores da UFMG descreveu em um artigo publicado recentemente 3 novas espécies de tamanduí, tipo raro de tamanduá com cerca de 50 centímetros, que vivem nas árvores das regiões da Mata Atlântica e da Amazônia brasileira. 3 espécies, ó. Eu citei para vocês, ó. Ciclopes xinguensis, Ciclopes rufus e Ciclopes tomasi. Veja que o gênero é o mesmo, só que o epíteto específico é diferente. Um gênero com 3 espécies. Ele pergunta, de acordo com o texto, os tamanduás descritos pertencem ao mesmo gênero, apesar de se tratarem de espécies diferentes. Para você ganhar tempo, uma questão de nomenclatura, taxonomia, se liga à cladogênese, a cladograma, principalmente de vegetais e da zoologia dos vertebrados, que esse ano pode cair. Revisa bastante, principalmente como já caiu o de botânica, para não ficar muito grande. Uma questão linda, difícil, que eu trago para você um QR Code, logo aqui embaixo, que você vai, ó, parar, você vai baixar, você vai printar esse QR Code, vai reconhecer e vai escutar minha voz sobre um assunto maravilhoso, que é sobre a cetoacidose do diabético. Eu vou falar tudo e mais um pouco nesse áudio que eu estou disponibilizando para vocês aqui embaixo nesse QR Code. Você deve estar pensando, o professor tá doido, ele não tá vendo QR Code não. Tô, minha benção. Olha ele aqui, ó, ele tá vendo aqui, ó. Cetoacidose do diabético. É só você aqui, ó, olhe, pegue seu celular, reconheça esse QR Code, vocês vão escutar minha voz, uma explicação de tudo o que acontece sobre e na cetoacidose. Nessa aqui no vídeo, para não ficar tão grande, que aí já vai passar de 50 minutos, tá? Para não ficar tão grande, eu vou deixar nesse link aqui, nesse QR Code, para vocês baixarem e escutarem minha explicação, que é muito boa sobre essa deficiência que pode acontecer. Lembra muito bem aqui para vocês. Olha, ele vai explicar bem na questão. Com base no modelo, o desenvolvimento desse quadro, esse quadro clínico é a cetoacidose diabética, ocorre devido a cetoacidose é o acúmulo sanguíneo de corpos cetônicos, ácidos fracos produzidos a partir de acetil-CoA. Ele falou, a partir de acetil-CoA, deixando o meio com pH mais baixo que o normal, com quase todas as reações químicas que acontecem nas células, depende de um pH estável ou que só permita uma variação muito ligeira. Essa acidez é muito desfavorável ao funcionamento celular. A imagem ilustra os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de cetoacidose em caso de diabetes. Principalmente aqui, ó, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, que o indivíduo, ó, é insulinodependente. Esse indivíduo, ele não produz a insulina. Ele não produz a insulina, então ele tem um excesso de carboidrato no sangue. Aí o corpo dele tem um excesso de carboidrato que as células não conseguem utilizar. Aí o corpo faz, peraí, tem carboidrato lá fora no sangue, mas as células não conseguem utilizar, aí começa a metabolizar lipídio.
tome metabolizar lipídio. Aí, ó, metaboliza muito lipídio. Aí, estoca esse lipídio quando é quebrado, principalmente os ácidos graxos, eles vão gerar muito acetilcoenzima A, lá em ciclo de Krebs. E é esse acúmulo de acetilcoenzima A que vai gerando corpos cetônicos. Nosso corpo utiliza corpo cetônico como fonte de energia. O cérebro, por exemplo. Mas o problema é que na diabetes descompensada, na cetoacidose diabética, que eu vou falar no áudio com muita destreza, acumula ácido, esse acetilcoenzima A, esses corpos cetônicos, reduzindo muito o pH. Então, ó, nosso corpo utilizaria, mas o indivíduo que possui a diabetes tipo 1, ele vai acumular cetona demais, diminui o pH, ele pode até ficar em coma, causando vários distúrbios hepáticos, renais, a ponto de, inclusive, levar ao coma e, por incrível que pareça, à morte. A imagem é muito boa. Fala sobre isso aí, ó, tá vendo? Ó? Porque quando tem aqui, ó, ausência de insulina, o indivíduo tem hiperglicemia, tem muito carboidrato no sangue. Aí o corpo do indivíduo, em resposta a não estar utilizando carboidrato, ó, promove lipólise, promove proteólise, quebra lipídio, quebra proteína, promove glicogenólise, aumenta glucagon. Só que o glucagon, quando aumenta a quantidade de carboidrato no sangue. Porque, veja, ele não está utilizando o carboidrato. Então ele tem ainda essa glicogenólise causada pelo glucagon, ainda desfavorece, ou seja, agrava a hiperglicemia que ele já estava tendo aqui porque ele não consegue usar o carboidrato. Então acumulam-se os corpos cetônicos aqui, tá? Levando a vários distúrbios que eu vou comentar nesse áudio, ó. Aqui, ó, pega esse QR Code aqui para você ser feliz, tá? Então, como eu citei para vocês, de onde vem essa problemática? Olha aqui, ó. Oxidação de ácidos graxos em acetilcoenzima A, devido à baixa captação de glicose pelas células. Esse acetilcoenzima A, ele, ó, fica carregado, fica bem acumulado, gerando muitos corpos cetônicos, levando a essa degradação que você acabou de ver na imagem. Quer saber mais e melhor? Toda a cascata, dá uma olhada, pega teu celular, encosta ali no QR Code, você vai escutar um áudio maravilhoso sobre a explicação, tá? E a penúltima questão, eu sei que ficou grande, mas tem tudo aqui, você tá vendo isso comigo no presencial ou não. Quais as principais organelas, questão de organela, querido, vai cair questão de organela, tá? Quais as principais organelas estimuladas por essa provitamina no tratamento de lesões epiteliais? Ele fala, ó, o colágeno, opa, falou de colágeno, proteína importante, estrutural. O colágeno depende de vitamina C para desenvolver. Proteína mais abundante do organismo dos animais é a principal estrutura proteica do tecido conjuntivo. As moléculas de colágeno se agregam por meio de ligações cruzadas e essa rede de interações químicas bem organizadas torna o colágeno um cristal orgânico, explicando assim porque essa proteína é resistente a tensões e pressões. Lesões de pele são tratadas por vitaminas como o dexapantenol ou depantenol. Trata-se de uma provitamina do complexo B, que quando aplicada topicamente é convertida em ácido pantotênico, que é a vitamina B5, um constituinte natural da pele. Cientistas observaram que a ativação de fibroblastos com ADP levam à aceleração de epitelização de feridas, formando o epitélio com elevado nível organizacional de estruturas formadoras da epiderme. Ele pergunta quais as principais organelas estimuladas por essa provitamina no tratamento de lesões epiteliais. A provitamina não vai regenerar, não vai atuar na produção de colágeno para os tecidos, então diretamente aí, ó, retículo endoplasmático rugoso e complexo golgiense. Não entendi, professor. Rugoso? Seus ribossomos produzem proteínas para a exportação. Isso aqui vai para tecido, vai promover a epitelização, a regeneração. Não fica somente na célula, vai sair da célula. Por que Golgi? Golgi pega essas proteínas, adiciona enxofre, adiciona, por exemplo, carboidrato, adiciona fósforo, ó, sulfatação, glicosilação e também, ó, a sulfatação, fosfatação e glicosilação. O Golgi é o grande modificador bioquímico dessas proteínas, vai modificar essas proteínas e elas vão para fora regenerar os tecidos. De boa na lagoa, todo ano cai uma questão de organela normalmente, é sempre bom. Olha aqui uma questão que envolve bioquímica e fisiológica com organela citoplasmática. E por último, botânica, que não deveria deixar de trabalhar para vocês, uma imagem aqui para vocês melhorarem, desculpa. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento. A anemofilia. A anemofilia, para depender do vento, quanto mais grãos de pólen eu tenho, maior ou mais efetiva é a chamada
anemofilia. De boa na lagoa, queridos e queridas. Ou seja, eu aumento a concentração de estruturas reprodutivas masculinas, que são elas, os estames, que vão liberar os grãos de pólen. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é uma planta hermafrodita, uma flor hermafrodita. Essa é a porção de uma planta feminina. Isso aqui tudo é o carpelo, tá? Estigma, estilete e o ovário. E aqui na porção feminina, isso é um estame, ó. Isso aqui é a antera e isso aqui, ó, seria o filete, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? Estigma, estilete e ovário, porção feminina do gineceu. E aqui um conjunto de carpelo, beleza? Desculpa, um conjunto de estame é o androceu. Estame masculino, carpelo também chamado de pistilo feminino, tá? Então, aumentando a quantidade de carpelo, eu aumento a concentração de grão de pólen. O grão de pólen vem aqui, ó, do carpelo, que faz parte do androceu. Isso aumenta a propagação do transporte de grão de pólen, eu aumento o número de grão de pólen, eu aumento a possibilidade aí de uma polinização. De boa na lagoa, queridos e queridas, tá aqui, revisão para vocês, 20 questões mais do que você normalmente está acostumado de ver, mas que essas questões te ajudem sempre. Foquem muito, queridos e queridas, é um prazer ajudá-los e ajudá-las, a nós aqui que fazemos a oficina, ou qualquer curso que você assista a aula comigo. É com muito prazer, com muito afinco. Ao longo do ano eu trabalho com muita calmaria, sem aperreio. Parece que a gente não está focando, né? Mas não, é para não gerar competição. É para não gerar essa aflição que você já tem, para não gerar ansiedade. Por isso, muita calmaria, tranquilidade. Eu trato como uma disciplina fácil. Sei que não é. Sei que nenhuma prova do Enem, ela é fácil, porque todas elas são trabalhosas. Você tem que ler demais. Tem que ter muita, mas muita força de vontade de estar aqui. E você chegou até o final. Queridos e queridas, sintam-se abraçadas, abraçados, beijados, beijadas. Sintam a energia de Papai do Céu e muita luz no caminho de vocês. Fico muito feliz em ajudá-los. Só que lembrem-se, quando a gente está lá, a gente quer a tua maturidade. Então, por muitas vezes, quando a gente não quer ali, você fica assim tentado a querer responder, mas é você que tem que se virar. E deu certo. Se você aguentou, se você está assistindo a esse vídeo, saiba, deu certo. E é com muito prazer que me despeço de todas e todas. Um beijo grande. E tem alguém aqui para mandar um beijo para vocês. A pessoa que é mais importante para mim nesse mundo, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, vai mandar um beijão e boa prova para vocês. Filhão? Boa prova. Diga assim, detonem. Detona. Diga, Deus abençoe. Deus abençoe. É a vozinha desse cara que me faz acordar todos os dias cheio de energia para lutar por aquilo tudo que eu almejo em vida. Por mim, mas mais ainda por eles. Beijo grande, boa prova. Detonem. É nóis, Queiroz. Tamo junto. É nóis. Quando é a prova? Amanhã. Ou não, treino hoje. Valeu, queridos. Beijo grande.